Então, sai o novo valor do salário mínimo a partir de janeiro de 2024. O governo assina e decreta o reajuste sobre o salário mínimo de 2023, que era 1.320, agora com o reajuste passa para R$ 1.412. E não parece, mas no país temos mais de 30 milhões de brasileiros que dependem ou que se referenciam no salário mínimo para sobreviver. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Como o governo chegou a esse reajuste? E qual o impacto para os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS? Quem recebe acima do salário mínimo, como fica? Quem já depende do salário mínimo, o que você achou? Estamos no caminho certo? Aqui eu quero simplificar o que diz no decreto número 11.864, de dia 27 de dezembro de 2023. É sobre o valor do salário mínimo que vigora inclusive a partir do dia 1º de janeiro de 24. Esse decreto foi assinado pelo nosso então presidente e que define o valor então de R$ 1.412. E se por acaso a pessoa precisa saber o valor diário do salário mínimo, sendo também o valor horário de R$ 6,42. Então, o resumo dessa história é o seguinte: ano passado, de 23, tínhamos 1.320, agora com o decreto 1.412, e esse reajuste ele vem de uma correção da inflação de 3,85 e também pelo ganho real do PIB de 2022, que fechou em 3%. Essa soma equivale a um aumento de R$ 92, em percentual 6,85%. Bem, e da onde o governo estabelece a política de valorização do salário mínimo? É na Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023, que estabelece ali as regrinhas de reajuste do salário mínimo. Aqui no artigo 3º, ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do salário mínimo, a vigorar a partir de 2024, inclusive a serem aplicadas em 1º de janeiro do respectivo ano. Considerado que o valor decorrerá da soma do índice de medição da inflação do ano anterior para a preservação do poder aquisitivo, e com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores para fins de aumento real, conforme a apuração nos termos desse artigo. E nesse artigo 3º, aqui no parágrafo 1º, os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculada nos 12 meses encerrados em novembro do exercício anterior ao do reajuste. Isso porque, como o reajuste do salário mínimo tem que ser iniciado em 1º de janeiro, não daria para pegar o fechamento de dezembro, então é pego o fechamento do INPC em novembro. E ainda em relação ao segundo índice, que é o PIB de 2 anos anteriores, aqui no parágrafo 5º, já é prevista a seguinte situação: em caso de taxa de crescimento real negativa do PIB, o salário mínimo será reajustado apenas pelo índice previsto no parágrafo 1, onde fala sobre o índice de inflação, o INPC. Isso quer dizer que para o salário mínimo ter o aumento real ano após ano, o PIB tem que ter um crescimento real positivo ano após ano. Aqui na correção do salário mínimo eu também queria demonstrar de uma forma bem resumida um panorama das últimas correções
do salário mínimo e o impacto se teve ganho real ou não. Então vamos lá, esse é o salário do ano de 2023, né? 2024, a gente já sabe, e nos últimos 2 anos nós tivemos aqui, essa primeira é uma hipótese. Em 2022, o salário mínimo era 1.212, considerando um reajuste de 5,93, R$ 71,87, seria um ganho zero. Inflação 5,93, resultado final 1.283,87. Mas essa é uma hipótese de salário mínimo. Aqui sim, houve a MP do governo anterior, definindo ali um reajuste de 7,42, que seria R$ 90. Nesse caso, já teve um ganho real de 1,41, mais a inflação, que foi 5,93, com esse ganho real, 1.302. Na verdade, esse salário mínimo vigorou até abril de 23. Mas como sabemos, a partir de maio foi revisto o reajuste do salário mínimo, onde o percentual aumentou para 8,91%, R$ 108. De aumento real foi 2,81%, mais a inflação de 5,93. Com esse ganho real, o salário mínimo, então, permaneceu no decorrer do ano de 2023 em 1.320 a partir de maio. Comparativamente, agora esse ano 2024, nós temos então essa situação. 1.320 e um reajuste de 6,85, que equivale a R$ 92. 3% é o aumento real, mais 3,85, que é a inflação. Esse aumento real, que é o PIB de 2022, mais o INPC de 2023 até novembro, 3,85, equivale então ao total de 6,85%, salário final a partir de janeiro, 1.412. Isso foi só um resumo dos últimos 2 anos, para entendermos certinho aonde pode ser alocado ali o ganho real do salário mínimo e simplesmente a correção pela inflação. E agora, em relação a um ponto esperado, como fica os benefícios pagos ali aos aposentados e pensionistas do INSS e principalmente quem ganha a mais que o salário mínimo? Bom, temos aqui a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, e ali, no artigo 41A, o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, prorata de acordo com suas respectivas datas de início ou de último reajuste, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, apurado pelo IBGE. Então aqui nessa lei diz pura e simplesmente que os benefícios do INSS serão reajustados somente pela inflação. Logicamente, os milhões de beneficiários aposentados e pensionistas e também quem recebe auxílios que já está atrelado ao salário mínimo, esses sim recebem o salário mínimo vigente com um novo reajuste. Meus amigos, resumo da ópera: no caso de aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe o salário mínimo segue o valor com o piso para pagamento. Assim, todos os aposentados receberão pelo menos os 1.412, agora a partir de 24. Quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor, como seguro-desemprego, auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, o BPC, já recebe o total reajustado no início de fevereiro, a partir de janeiro. Agora, quem hoje já ganha acima do mínimo terá um percentual de reajuste menor. Os benefícios do INSS não vinculados ao salário mínimo
são reajustados pelo INPC, ou seja, considerando apenas a inflação. E aqui um parecer que é fato. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, calcula que o salário mínimo necessário equivaleria em 2023, sendo então os 1.320, deveria ser 5 vezes maior do que o valor estipulado, sendo de R$ 6.575,30. E olha só, em levantamento realizado pela iDados em 2021, com base nos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, mostra que, no Brasil, o número de brasileiros que sobrevivem com até um salário mínimo é o maior desde 2012, sendo cerca de 30,2 milhões de pessoas. Talvez estejamos aí no caminho certo, mas vai levar um longo tempo de reajuste na condição real para que o brasileiro sinta, na verdade, um ganho real. Amigos, peço um like no vídeo se foi do seu agrado e se você assistiu e não está inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado até aqui e até o próximo vídeo.